A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Chegamos ao 11º dia e um assunto hoje bem legal. Olha só que tema interessante. Você é aquilo que você veste. Você vai entender, fica até o fim. Eu queria falar aqui, primeiro, sobre um estudo que eu fiz que chama os 10 segredos da prosperidade do rei Salomão. Então eu abordo ali 10 pontos que Salomão deixou escrito para nós na escritura. E aí cada ponto desse eu atrelo a um animal. Então eu falo sobre o elefante, sobre a formiga, enfim, falo sobre a coruja. Mas tem um momento especial que eu falo sobre o leão. Olha só que interessante. Na família dos leões, o primeiro a se alimentar é o macho, é o patriarca, né? O leão macho. Depois a fêmea, por último são os leõezinhos. Nós seres humanos fazemos diferente. Nós primeiro somos nossos filhos. Até quando eu pensar em roupa, não, primeiro meus filhinhos têm que estar bem vestidos. Eu nem preciso comprar roupa para mim, mas o meu filhinho tem que comprar. E nós invertemos. Mas por que o leão pensa diferente? Afinal de contas ele é o rei, ele é sábio, né? Por que ele age diferente? O leão ele é sabedor que se tiver um outro macho de outro grupo, vai matar ele, vai matar todos os machinhos e vão roubar as fêmeas. Então o leão sabedor disso, ele tem que estar sempre bem alimentado. Segundo a leoa, por quê? Quem faz a caça no grupo dos leões é quem? É a fêmea. Então, se a fêmea não estiver bem alimentada nessa refeição, não vai ter a próxima refeição, porque depende dela. Então, eles trazem essa característica. Salomão fala assim, olha, prepara primeiro o teu campo de trabalho, só então depois constrói a sua casa. Então tem valores que a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, se você estiver bem arrumado, um exemplo, só daqui a pouco você vai entender o que eu quero falar. Se você estiver bem arrumado, você vai numa entrevista de emprego, ou se você é um autônomo, um profissional liberal, você vai fechar um bom orçamento. Então você tem que estar sempre bem arrumado. O teu trabalho tem que estar sempre em primeiro plano, as suas melhores ferramentas, porque tudo depende daquilo. A tua família depende de você. É isso que o rei leão pensa, né? Se eu estiver bem, as pessoas ao meu entorno também estarão bem. Mas é claro, o que eu quero falar para você aqui não é de uma roupa física. Embora a roupa, ela define sim quem são as pessoas. Como você identifica uma pessoa? Através dos seus trajes, né? Você vê que os juristas, né, os advogados, os juízes, quase sempre usam aquilo que nós chamamos de toga, né? Ou beca. Então, quando você usa aquela roupa, o que acontece? Você se identifica como advogado com a beca, como seu advogado, o juiz com a toga, um juiz togado. Você vê os médicos, sempre teve aquela roupa branca. Hoje mudou um pouco, mas você chegava no hospital, numa clínica, sempre aquela roupa branca. Então as roupas definem realmente quem é uma pessoa. E pensando em nós, como foi dito ontem, que somos templo do Espírito Santo e que somos exemplo aqui na terra, nós precisamos tomar alguns cuidados. Primeiro, até mesmo com a roupa que nós usamos. Usar uma roupa com decoro, ter bastante, ser muito assíduo, cortar as unhas, estar sempre com o cabelo cortadinho, procurar manter uma aparência. Por quê? Porque as pessoas olham em você, e você lembra que nós falamos ontem, você é espelho do Senhor. O próprio Jesus Cristo, ele tinha uma roupa que a Bíblia diz que era de linho puro, sem nenhuma costura. A roupa dele era tão importante, tão cara, que os soldados romanos sortearam a roupa dele. Então, você precisa tomar algumas cautelas. Você conhecia, por exemplo, João Batista com a roupa que ele usava. Você conhecia um sacerdote com a roupa que ele usava. O próprio Deus instituiu a roupa sacerdotal. Então, tem alguns cuidados que nós temos que ter, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Eu tenho que ter a minha roupa de crente espiritual, mas eu tenho que ter a minha roupa também com decoro, com decência, com ordem. Eu tenho uma empresa onde eu tenho algumas vendedoras, tal, e eu sempre cito para elas, falo assim, olha, você tem que andar bem arrumada, uma vendedora não pode usar uma roupa decotada, não pode usar uma saia curta. Por quê? Às vezes você perde uma venda não pelo que o homem olha, mas pelo que a esposa do cliente está olhando. Ela fecha a venda e você perde uma venda, às vezes, uma venda caríssima. Então o homem também tem que estar sempre bem arrumadinho e tal. Mas é claro que eu estou falando isso em decorrência daquilo que nós falamos ontem, para nós cuidarmos bem do templo do Espírito Santo, nos alimentarmos bem, nos movimentarmos e lembrarmos uma vez por todas que nós somos espelho de Deus. E não é só a roupa física, não. Você tem que ser uma boa pessoa, saber entrar no recinto e saber sair do recinto, a tal passo que as pessoas olhem para você e falem assim:
ali anda um verdadeiro representante de Deus. Eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus. A Bíblia diz que Samuel, aonde passava, as pessoas falavam, olha ali o verdadeiro homem de Deus. Por quê? Primeiro, pelas suas características físicas, e segundo, pelos seus princípios que ele deixava exalar para a sociedade. Então, não deixe ninguém, ver você com uma vida inadequada. Não se esqueça, você é representante de Deus. Você é representante de Deus. O próprio Deus habita em vós. Então, vamos cuidar do templo. Já pensou se você tem uma igreja linda por dentro, bonita, mas por fora está toda destruída? Não seria feio uma igreja assim? Então tem que cuidar de tudo, do exterior e do interior também. Amém, gente? Reflita nisso, reflita nessas palavras. São palavras simples, mas que fazem toda a diferença e vão fazer no decorrer da sua vida e da tua existência. Amém? Esforça-te, tenha bom ânimo. Lembrando que hoje é domingo, daqui a pouquinho o culto presencial às 9 horas, Rua Santana 113, bairro Paulicéia, São Bernardo do Campo. Uma palavra especial para você. Shalom Adonai.